Oi, pessoal. Eu sou a Paty Romano. Ainda estou esperando as dicas de vocês do nome do canal. Se você está chegando agora, dá uma olhada nos vídeos anteriores, principalmente no primeiro vídeo que eu me apresento. Se você acha esse tipo de conteúdo legal, use os mudras de dança indiana, Shikaran ou Shivalingam ou Shankar, se você não gostar. Se você puder se inscrever no canal, é muito legal. Se você tiver paciência com o sininho, pode ativar o sininho. E eu gostaria muito, muito, muito que vocês fizessem perguntas, propusessem temas pra gente trazer aqui. Se eu puder, se eu souber, eu trago, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma coisa tipo, a Lúcia vai me fazer algumas perguntas que ela acha que... Porque assim, pra mim, eu vou pra Índia há muito tempo. A Índia é minha casa, é minha segunda casa. Então é muito difícil, às vezes, de eu pensar coisas que as pessoas que não conhecem a Índia gostariam de saber. Então a Lúcia vai fazer isso pra mim. Ela vai fazer as perguntas que eu não faço a menor ideia que eu quais são. sempre quis fazer. Ela conhece muito, que eu já falei bastante pra ela de várias coisas, mas ela vai fazer as perguntas e aí eu vou responder, tá bom? Vamos lá. Fala, Lu. Paty, resume pra gente o que é a Índia. Nossa, resumido, a Índia é um caldeirão de 1000 línguas, de 1000 jeitos, de 1000 comidas, mas é um caldeirão cheio de cheiro, bom e ruim, cheio de visual, cheio de cor. Que mais? Não tem como resumir a Índia. A Índia é praticamente um mosquitinho que pica a gente, sabe? Eu, como faz muito tempo que eu vou pra Índia, pra mim já é normal. E aí eu levei uma amiga no ano passado que nunca tinha ido pra Índia. E ela tá se sentindo, eu vou trazer ela um dia aqui pra falar pra vocês quais foram as impressões dela, porque parece que ela foi picada. Tipo, ela só pensa na Índia agora. Ela só pensa em voltar pra Índia agora. É um bichinho que pica a gente. Tem alguma coisa naquele lugar muito especial. Mas tem gente que fica com alergia. Tem gente... Cara, eu conheci uma menina que ela fez bate e volta. Imagina, tipo, 24 horas pra chegar lá. Diz que ela chegou lá, a hora que ela desceu, ela falou, não quero. E voltou. Uau! Não ficou nem um dia, não. Ela não ficou 24 horas. E óbvio, quando eu comecei a ir, teve uns momentos que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que lugar louco. Mas tem uma coisa que pica a gente. Eu acho que isso é o mais significativo que eu tenho pra falar. Porque não dá pra descrever. O que mais? Paty, fala pra gente da sua primeira impressão quando você saiu do aeroporto e viu... Gente, eu não conheço a Índia. Eu fico imaginando uma loucura, um caos, um monte de tuk-tuk pra lá e pra cá. É assim mesmo? Hoje em dia, menos, né? Hoje em dia a gente tem um dos aeroportos mais bonitos do mundo, na minha opinião. É lindo. O aeroporto de Mumbai é maravilhoso. É que eu sempre procuro chegar em Mumbai. Às vezes eu sou obrigada a chegar em Delhi, ou em Kerala, mas em geral eu passo por Mumbai, que eu adoro Mumbai. Mas quando eu cheguei, era assim, era uma profusão de cheiros. Que depois que eu casei com meu marido, que é indiano, e eu falava do cheiro da Índia, porque cada vez que a gente pisava na Índia eu fazia assim, ai, que cheiro de Índia. E aí ele não entendia. E aos poucos ele foi entendendo o que eu queria dizer com esse cheiro da Índia. Mas a primeira vez que eu fui, eu tinha levado um sari, então eu falei, aí assim, tipo, eu pisei na porta, a porta abriu e era um monte de gente. Falei, socorro, voltei pra dentro. Voltei pra dentro, falei, vou botar um sari pra meio passar despercebida. E aí fui no banheiro, botei o sari. E aí fui ver prepaid táxi, né? O táxi que você paga antes de ir. E escuto uma pessoa falando espanhol. Aí eu pensei, hermana, vai me salvar. E era uma argentina. E aí a gente começou a conversar, ela tinha ido levar cinzas da mãe dela para jogar no Ganges. E
Mas ela conhecia a Índia um pouquinho melhor. E ela falou, a gente pode ir junto. E aí eu tinha uma referência para ficar de hotel em Mumbai, que era um hotel limpo, bacana, que era o hotel dos Hare Krishna, da ISKCON. Só que na hora que a gente chega lá, era centenário de Prabhupada, que é o guru deles. Então estava tudo lotado, não tinha lugar para ficar. E saímos, eu e a Argentina, que eu não lembro mais o nome dela, porque faz muitos anos, carregando as malas por Mumbai, que nessa época a gente ainda falava Bombay, procurando um hotel para ficar. Que nem loucas, sem celular, tá, gente? Lembra? Não tinha celular, não tinha cartão de crédito. Quantos anos atrás isso? Há mais de 30, não vamos falar muito de tempo, tá? Aí a gente achou um hotel. Aí o cara foi mostrar o quarto pra gente. Daí a gente começou a subir na escada e tinha gente dormindo na escada. Eu falei, mas por que as pessoas estão dormindo na escada? O cara falou, ai, porque o quarto é muito quente. Pô, mano, você tá me vendendo um quarto, eu não vou aguentar ficar dentro. Mas era o que tinha. Só que, pra mim, eu tenho muita confiança, assim, muita confiança na vida. Tenho muita confiança em Bhagavan Nityananda. Ponto. Isso eu tenho, mas eu tenho muita confiança na vida. E eu tinha conhecido um cara, porque, como eu contei num outro vídeo, eu achava que eu falava inglês. E na hora que eu entrei no avião, a pessoa falava comigo, me oferecendo uma bebida, e eu não entendia. Aí eu entrei em pânico, falei, cara, como é que eu vou chegar lá na Índia com esse inglês? E aí peguei meu japamala, minha rudraksha, e comecei a rezar. E reza, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. E esse indiano viu eu rezando, e ele foi lá falar comigo, ele falou, você conhece rudraksha? Você sabe rezar e tal? Pega o meu cartão, eu tô indo para outro lugar, mas... Porque era um voo que eu pegava até eu não lembro se era Londres ou se era África do Sul, não lembro. Mas fazia um pit stop, trocava de avião e o cara ia para outro lugar, não ia para a Índia. Ele me deu o cartão e falou, olha, se você precisar de alguma coisa, minha família tá lá, eles podem te ajudar. E eu, tá, achando, né, brasileira, eu era nova, achando que o cara tava, né, chavecando. Mas guardei o cartão. E quando foi nessa hora que começou a me dar um desespero, eu falei, mano, eu vou ligar pros caras. E aí liguei. Me atendeu o irmão do cara mais novo, ele chamava Mahesh, esse cara. Não o irmão não lembro. E ele falou, meu irmão falou que você ia ligar. Onde você tá, eu vou te buscar. E aí eu falei, eu tô em tal lugar. Só que aí, essa menina, a argentina que estava comigo, tinha arrumado outro hotel. E a gente mudou de hotel para um hotel um pouquinho melhor, porque Mumbai, pelo menos, era assim. Ou você tinha hotel 5 estrelas, que é uma fortuna, ou você tem muquifo. Não tem terceira opção, não tem terceiro continente à sua escolha. Ou é muquifo, ou você tem grana. E aí arrumamos um pouquinho melhor. E aí eu falei, olha, mas vem gente me buscar. Daí falei, olha, mas eu não acreditava muito que o cara ia vir me buscar. E aí eu falei, se o cara aparecer, você fala que eu tô em tal hotel. E não é que o cara foi me achar, ele foi atrás, ele foi naquele hotel, depois ele foi no outro. Daí ele me levou pra casa dele, a mãe dele me deu chai com biscoito, falou, fica tranquila, a gente vai arrumar um carro que vai te levar até Ganeshpuri, tudo direitinho. E assim eu cheguei em Ganeshpuri. Só que aí eu não conseguia ir embora, porque eu olhava os ônibus e falava, socorro, como é que eu vou sair daqui? Porque eu não tinha como me comunicar. Tipo, no ônibus as pessoas não falavam inglês, elas falavam Marathi. Enfim, e aí liguei para eles de novo, eles mandaram o carro, vim buscar, eles que me arrumaram o hotel lá. Enfim, eu sempre tive muita ajuda. A pergunta era essa, eu já me desviei completamente. Era essa? Perfeito. Então, a minha impressão, a primeira impressão é que era um caos, que era uma zona, que tudo era difícil. Essa foi a minha impressão. Mas eu peitei. Mais alguma pergunta? Paty, a impressão que dá é que a Índia sempre conversa com a espiritualidade, com a fé, com acreditar. Fala um pouquinho sobre isso. Então, nessa época que eu comecei a ir para a Índia, eu acho que as pessoas estavam um pouco mais desconectadas
da espiritualidade, os indianos, eu digo. Claro, eu dei muita sorte, mas eu dei muita sorte. Eu tenho uma amiga indiana na África que ela implica com o indiano, apesar dela ser indiana. E ela falava pra mim, eu não entendo esse amor todo que você tem pela Índia. E aí... E ela é indiana. E ela é indiana. E aí eu falei, olha, você tem que... Quando você for a próxima vez pra Kerala, você vai visitar minha guru de dança. E ela foi. E aí quando ela voltou, ela falou, agora eu entendi por que você ama tanto a Índia, porque realmente você deu muita sorte. São pessoas muito especiais. Então, naquela época, porque imagina, é que nem a gente aqui, que é, sei lá, católico, vamos pegar uma pessoa católica. Você cresceu católico, sua família é católica, você escuta isso desde sempre. Você vai na igreja todo domingo? Não, né? Você vai na igreja todo dia? Pouquíssimas pessoas. Minha nora faz isso. Ela é católica que vai na missa. Mas é raríssimo, assim, do tanto de gente que fala que é católica no Brasil e que vai na missa. Praticante. Praticante. Tem até essa palavra aqui, praticante. Lá estava acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Quando você tem uma coisa que está lá sempre, mesmo o meu marido, ele não rezava o tanto que ele reza hoje. Ele não tinha um puja tão grande. Para mim era tudo novidade. Para quem estava lá é o de sempre, é o de todo dia. Então as pessoas estavam meio desconectadas, assim, meio fazendo, vai no templo, faz lá os rituais que tem que fazer, mas não fica pensando muito no assunto. Isso, quando eu comecei a ir, hoje em dia está muito diferente. Hoje em dia os jovens estão começando a querer saber. Tanto que muitos, acho que eu vou até fazer legenda em inglês uma hora, porque eu conheço muitos jovens que quando eu chego lá eles ficam tudo em volta de mim assim, nossa, é mesmo, mas e como? E querem saber mais sobre a espiritualidade, porque quando eles perguntam em casa, os pais falam, porque é assim, ué, né? Porque sempre foi assim. Não tem essa investigação, essa curiosidade, esse se aprofundar. Tem um canal chamado Beer Biceps, vou tentar deixar o link, que é muito legal, que é um menino super jovem de Mumbai e que ele leva umas pessoas incríveis para se aprofundar em temas, tipo, sobre Tantra, sobre vários assuntos. Eu acho ele bem interessante. Então, a juventude hoje está começando a se aprofundar um pouco mais na espiritualidade e não nos rituais só. Mas nem sempre foi assim. Mais alguma pergunta? Tem direito a mais uma, que a gente já está em 13 minutos de vídeo. Paty, uma pergunta aqui eu não posso deixar de fazer. A sujeira, como é? Como é essa questão que todo mundo fala, esses vídeos de comida de rua, é toda essa coisa ligada à higiene. E a pergunta é, o Ganges é um rio sujo? É poluído mesmo? Olha, essa questão da sujeira tem dois lados. Hoje em dia a Índia está super mais limpa, tipo, bem mais limpa, o que me irrita. Porque eu gosto, assim, não da sujeira, entendeu? Mas, assiste um filme, tem no YouTube, chamado Dirt. É muito interessante, falando sobre o solo, né? Dirt não no sentido de sujeira, mas no sentido de vida, né? O tanto de vida que existe no material em decomposição. A Ju, por exemplo, que foi comigo ano passado, ela em princípio, ela ficava tipo, teve uma vez que a gente estava no templo e a deusa saiu do templo e foi andar na cidade, na vila. E eu saio correndo atrás. Obviamente, se eu estava dentro do templo, eu estava sem sapato. Eu saí pela cidade andando descalça. E ela deu uma panicada, assim, em princípio, tipo, mas e o sapato? Eu falei, ai, não dá tempo, vamos embora. A gente está atrás da deusa, a gente não vai usar sapato. E o conceito dela, com relação a... Eu vou trazer ela aqui, vocês vão ver. O conceito dela do que é sujo mudou muito. Eu vou dar um exemplo. Tem em Ganeshpuri, nesse lugar de Bhagavan Nityananda, onde tem o shrine dele, onde ele está enterrado,
tem um kunda. Kunda é tipo uma piscininha, né? Porque ali tem pontos do que eles chamam de Agni Ganga, que é uma água quente. São termas. São termas, e bem enxofradas, assim, cheias de enxofre, não sei se existe a palavra enxofradas. Eu crio muita palavra, tá, gente? Desculpa aí. Então, quando eu falar alguma coisa, é que eu não tô, eu gosto de inventar a palavra. E eu demorei muitos anos para entrar naquele kunda, muitos anos. Porque eu olhava, era uma coisa tipo assim, eu não via o fundo. Era escura a água. E tinha aquele monte de indiano tomando banho. E eu falava, cara, eu vou pegar uma doença. Eu não vou entrar. E tem uma história muito curiosa, porque quando eu fui pela primeira vez no ashram de Nityananda de Kerala, que ele tem umas cavernas, 40 cavernas de meditação, é incrível esse lugar. Quando eu saí de lá, eu tinha umas bolhas de queimado aqui. E a teacher, a minha guru de dança, a teacher, que eu chamo de teacher, ela olhou pra mim e falou, o que aconteceu aqui em você? Eu falei, como assim? O que aconteceu? Nada, não tô sentindo nada. Ela falou, tá cheio de bolha, parece queimadura. Eu não sei, acho que eu fervi tanto por dentro de entrar naquele lugar, que eu passava a mão nas paredes onde meu guru passou e chorava. Enfim, eu saí meio alterada. Só que durante a viagem, o Achan ficou com febre. E ele tinha ido há pouco tempo para Mucambica, que é um lugar que eu vou, e que na volta a gente passou nesse ashram. E muita viagem, ele já tinha uma certa idade, e aí ele ficou com febre. Aí eu cheguei em casa e falei, é tudo culpa minha, porque ele fez essa viagem só para me agradar, e só para me levar, e agora ele tá com febre, por favor, Deus, tira a febre dele, passa para mim, e não sei o quê. E fui dormir, porque a gente chegou de madrugadinha, assim, 5 da manhã, e aí eu fui dormir. Quando eu acordei, e ele acordou, ele estava sem a febre, mas, e as minhas bolhas tinham passado, mas tinha uma no pé, azarada. E como eu tinha ido para o ashram de Kerala, eu tinha pensado que eu não ia para Ganeshpuri. Só que tinha um amigo do meu marido que ficava me mandando mensagem assim, não, vem, a gente te leva, a gente mora perto e tal. E aí eu com aquela perna azarada, eu queria fazer aula, mas eu não conseguia bater o pé no chão, porque dança indiana a gente bate o pé no chão, porque deu íngua na perna de tanto que infeccionou. Falei, bom, não tem jeito, então eu vou para Ganeshpuri. E aí fui para casa desse amigo, e eles me levaram para Ganeshpuri. Só que eu tinha tido um sonho, gente. Eu sou meio doidinha, tá? Eu não me incomodo que me chamam de doidinha, porque eu sou mesmo, não tem problema. Sou doidinha assumida. Até já falei pros meus filhos, quando eu ficar bem doidona, me manda com uma passagem de ida pra Índia, com 2 churidars, 2 roupas, uma pra lavar, e me larga lá. E aí, eu tinha tido um sonho antes de ir pra Índia, que o meu guru me dava um caldo dentro desse kunda. Não vou entrar em detalhes do sonho, era um sonho bem complexo. E eu sabia que eu tinha que entrar. E com o pé azarado. Aí eu falei, quer saber? Eu vou entrar, o máximo que vai acontecer é eu perder o pé. Mas eu tenho que entrar. E entrei. Entrei, parecia que eu estava entrando dentro do fogo. Mesmo porque o horário de entrar é 6 da manhã, eu entrei às 11 da manhã. A água estava pelando naturalmente, porque ela é pelante, e mais com o sol que tem lá. E aí entrei, saí. O tempo que demorou a minha roupa para secar, porque você entra de roupa. Você não entra pelada nem de biquíni, tá? Na Índia, não tem essa. O tempo que demorou para secar a minha roupa, secou machucado no meu pé. Tipo, a partir daquele dia, eu nunca mais tive nojo de nada. Tá tudo certo. Tipo, a gente tem essa tendência a higienizar tudo. Mas a vida não é higiênica. Tudo tem bactéria. O seu corpo tem mais bactérias do que o universo tem de estrela. Então, o que é uma bactéria a mais ou a menos? E o Ganges eu não conheço, porque eu me foco, eu fui algumas vezes para o norte, poucas. O ano passado fui, porque tinha um congresso lá, mas tem uma cunhada que mora lá. Quando minha sogra estava viva, ela morava lá. Eu fui poucas vezes. Eu já fui para o Taj Mahal 2 vezes, não recomendo, tá? Recomendo para tirar uma foto, é boa para tirar uma foto só. Não perca muito tempo com isso, tem lugares muito mais interessantes.
Um dia eu posso falar de vários lugares bem mais interessantes. Mas, e tem o Yamuna, que é um super rio sagrado também. Tem vários rios sagrados na Índia, mas obviamente o Ganges é considerado o mais sagrado. O Ganges nasce nos Himalaias, a nascente dele já é grande, não é uma nascentinha. Normalmente os rios nascem brotando ali no chãozinho, não, é uma nascentona. E ele vai correndo, e quando chega em Varanasi, ou Benares, né, tem vários Kashi, tem vários nomes, tem essa coisa do lugar de cremar, e aí joga cinzas no Ganges. Essa história de corpo boiando, eu preciso ir lá para ver. Mas eu não imagino o corpo boiando. Por quê? Porque na Índia se crema, não se enterra, nem se joga um corpo. Os Parsis, eles têm torres onde eles colocam os corpos para os corvos comerem, que é o barato deles lá, o que eles têm que fazer com a morte. Mas o hindu, ele crema. Então, no máximo, vai ter cinza, gente. E cinza é a coisa mais limpa do mundo. Tanto faz do quê? Porque uma vez que o fogo queimou, o troço está absolutamente antisséptico, né? Então, primeiro, que eu não acredito nessa sujeira toda. Mas tem uma sujeira, todo mundo tomando banho. Na Índia se usa muito óleo, por exemplo. Esse Kunda de Ganesha, ele tem uma nata de óleo, assim, que passa. A Ju vai falar quando ela vier para fazer uma coisa comigo no canal. Eu falei, bora pro Kunda, que eu já chego tipo, uhul! E me enfiei e ela, tipo, entrou. E aí ela entrou e saiu. E eu entendo, porque da primeira vez eu fiz isso também, né? Pelo contrário, demorei anos para entrar. E aí ela falou assim, não, mas e aqui tem mariposa, tem flor velha, tem um monte de coisa boiando. Ok, tá tudo bem. Então, o sentido de higienização, e eu sinto muito que a Índia está se higienizando um pouco além da conta. Por exemplo, o caminho de Delhi para Agra, que é onde está o Taj Mahal, eu amava aquele lugar, era cheio de pequenos cabaninhas de comida maravilhosa, que o cara vinha com a mão preta, assim, e servia comida. Não tem mais, tiraram tudo. Agora tem lá um posto de gasolina com uma lanchonete super limpa, com uma lojinha de souvenir e 20 banheiros. Não era assim. É legal, eu imagino, para quem mora lá, tá mais legal agora, assim, tipo, você pode fazer xixi quando você tá viajando. Antigamente era um suplício. Mas eu acho que essa over-higienização é o que mais causa doença, vocês querem saber. Essa é a minha opinião. Claro, cientistas e médicos podem falar ao contrário. Mas essa sujeira, entendeu, gente? Não viaja tanto na maionese. É tranquilo, né? É tranquilo. É muito mais tranquilo. Na verdade, é tranquilo quando você muda o olhar. Sim. Porque assim, se você vai pensando que é sujo, você já tá aberto pra sujeira. Sim. Eu como comida na rua de boa, nunca tive um problema. Tá bom, eu sou fortona. Mas a Ju não é tão fortona. E eu fiz ela comer panipuri. Eu falei, a gente comeu até no restaurante depois, mas eu falei, tem que comer um da rua. E o cara te dá o panipuri, ele fura o panipuri com a mão e ele pega o dinheiro com a mesma. E tá tudo bem. É a confiança e vamos que vamos. E parar com essa coisa tão higienizada, tá? Eu acho que o Ocidente ele vai de mal a pior nesse quesito. Eu acho que quanto mais higieniza... Menos anticorpos. Menos anticorpos, é. Boa. É isso, por hoje é isso. Ficou enorme. Beijo, obrigada, Lu. Obrigada. Obrigada, Paty. Tchau, tchau.